2 Reis, capítulo 6, verso 25 a 33. E a passagem diz assim: Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Agora, na sequência, capítulo 7, versos 1 a 9. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Palavra segundo escreve, segundo o livro dos Reis, capítulo 6 e também capítulo de número 7. A maior crise que se tem conhecimento na história da humanidade foi a crise econômica de 1929. Ela é conhecida como a Grande Depressão. Foi uma crise que atingiu diretamente os Estados Unidos e que afetou as grandes potências da Europa e se alastrou mundo afora. Para se ter uma ideia, essa crise foi tão intensa, tão profunda, que ela
mesmo acontecendo por volta de 29, 30, 31, 32, 33, essa crise chegou até a Segunda Guerra Mundial. Interessante esta história, até a Primeira Guerra Mundial, é que as crises, todas elas, sejam maiores ou menores, elas produzem as mais diversas reações. Não é preciso pensar apenas numa crise econômica, como nós estamos acostumados a pensar, mas qualquer tipo de crise. Naquela crise especial, as taxas de juros subiram, as taxas de desemprego aumentaram, houve queda drástica na produção industrial, nas ações, o número de mendicância, de apelo à assistência social em países como os Estados Unidos foi uma coisa alarmante. As reações dos homens foram as mais diversas. Gente se matou, inclusive alguns dizem que esta grande crise é que gerou a Segunda Grande Guerra. Os presidentes tomaram medidas econômicas drásticas, como nós estamos sofrendo aqui com a nossa, e a coisa ficou bastante complicada. Foram muitas as reações. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que eu preciso comentá-lo, porque é um texto muito longo. Mas a história é simples. Eliseu vivia em Samaria, capital de Israel. Não é Jerusalém, que é a capital de Judá. O reino aqui é dividido. Esse Israel aí é o Israel que se torna Samaria, de onde nós temos a história da mulher samaritana. Esse povo se afastou da fidelidade a Deus, permanecendo apenas Judá, de onde Jesus nasceu, por isso ele é judeu. Eliseu morava ali em Samaria. E o rei de Israel, rei de Samaria, vivia lutando contra os sírios. E toda vez que o exército sírio investia contra Israel, Israel vencia a batalha, exatamente porque ele sabia de toda a estratégia do inimigo. E o rei sírio então disse para eles assim: olha, tem alguém entre nós nos traindo. Porque todas as vezes que saímos para uma peleja contra Israel, Israel sabe de tudo. E alguém disse para ele: não é traidor não, é um profeta que tem lá naquela cidade, em Samaria. Ele revela tudo para o rei de Israel. O rei Ciro, imediatamente, Ben-Hadad, resolveu então cercar a cidade de Samaria. E assim o fez. E ao cercar a cidade começou a passar privações, necessidades. O povo ficou sem comida, o povo começou a padecer sede, o povo começou a sofrer. A ponto de uma mulher ter combinado com a outra, para não morrerem de fome, vamos comer os nossos filhos. Hoje eu como o meu filho, mato e como o meu filho, e amanhã nós comemos o seu. Perfeito. Só que aí, a segunda mãe mudou de ideia. O rei se rasga todo, para declarar a sua completa miséria. E ele próprio diz assim: tudo que estamos passando se deve ao profeta Eliseu. Eliseu vai morrer. E mandou um mensageiro para avisar lá na porta da casa dele. E Eliseu disse assim: ó, amanhã, a estas horas, nós vamos ter farinha e tudo que é tipo de comida na porta de Samaria por uma bagatela. Enquanto hoje vocês estão pagando caríssimo por uma cabeça de jumento, que era um animal impuro, ou por esterco de pomba, que na verdade era uma planta, por isso chamado esterco de pomba, não é? Vocês estão comendo coisas que não são comíveis, se alimentando de restos, daquilo que ninguém teria condições de se alimentar. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, nós compraremos alimento em abundância. Ali fora dos muros de Samaria, haviam 4 homens, mendigos, leprosos, doentes. E eles pensaram assim: bem, se a gente entrar para dentro de Samaria, nós vamos morrer de fome. Se nós ficarmos aqui na porta de Samaria, nós vamos morrer de fome. Vamos nos arriscar então e ir até o acampamento dos sírios. Quem sabe eles decidem nos poupar a vida. Quando eles chegam ali, não tinha ninguém no acampamento. Porque Deus havia produzido um grande barulho. Um barulho de exército, de carros, de cavalos. E o exército sírio, assustado com aquele barulho, cada um pegou a sua espada e vazou, desapareceu, pé na estrada. E o acampamento ficou ali completamente montado. Não só armas, ouro, prata e muito alimento. Quando Eliseu disse que amanhã, a essas horas, haverá comida aqui na porta de Samaria, o capitão, aquele que ficava do lado direito do rei, disse assim: ainda que Deus tivesse poder para abrir a janela dos céus, Deus pode até fazer isso, mas dificilmente isso vai acontecer. E o profeta Eliseu diz assim: você vai ver, mas não vai se alimentar dessa comida. E ele foi morto, pisoteado,
Porque quando os leprosos comunicam ao rei de Samaria que há comida no acampamento sírio, todo mundo sai correndo em desespero atrás do alimento e esse capitão morre ali atropelado. Simples essa história. Apenas para dizer, nessa narrativa, o rei de Samaria era o rei Jorão, o rei Ciro era Ben-Hadad e a cidade de Samaria, invadida, cercada, sitiada pelo exército sírio. Assim como eles, nós vivemos aquilo que nós chamamos de crise. Uma crise, várias reações. Onde você se encontra? Quais são as suas reações? As minhas reações? Quando se perde um emprego, quando se descobre uma enfermidade, quando perdemos um ente querido, quando insistimos tanto no investimento e deu tudo errado, quando aguardávamos a aprovação daquele concurso, naquela prova, naquele exame. O que acontece com o meu coração e com o seu coração quando nós recebemos um baita não? Quando as portas se fecham, quando tudo parece minguar. À luz dessa história, uma crise, várias reações, onde você se encontra, ela me ensina algo interessante. A primeira coisa, aos que insistem na perplexidade e na calamidade. A perplexidade de Samaria começa pelo próprio alimento disponível, comer cabeça de jumento, que custava 80 siclos, muito mais caro que a melhor picanha maturada desse país. E para comer uma planta que ninguém comia, porque era de difícil preparo. E esse povo não tem absolutamente nada. Uma fome sem precedentes, uma fome nunca experimentada. A alternativa é uma comida imunda e uma outra planta que também não sustenta tanto assim. E todos eles, tanto a cabeça de jumento quanto a planta, com um preço superfaturado, elevadíssimos. Tanto a cabeça de jumento quanto esta planta, além de não serem comestíveis habitualmente, eram também situações, alimentos desprezíveis. Ninguém comia isso, mas não tinha outra alternativa. Aquilo que era desprezado fora transformado em banquete devido à miséria que se instalou ali. Aí aparecem duas mães, e o rei de Samaria rodava a cidade completamente perdido, desorientado, e elas falam assim: rei, me ajude. Uma delas, ele disse: como que eu posso te ajudar, minha querida? Está precisando de comida? Eu também estou. Está devendo? Eu também estou. Está desempregado? Eu também estou. Está doente? Eu também estou. A crise é assim. E aí a mãe conta a história de ter comido o seu filho, e a sua amiga, que havia com ela feito um acordo combinado, não comeu o seu filho, ou seja, o pior ainda estava por vir. Duas mães, e uma combinação escabrosa. Eu diria que esta combinação, este acordo realizado por estas mães, era reprovado por todas as nações daquele tempo. Ninguém aprovaria algo dessa natureza. Existiam leis rigorosíssimas que combatiam o assassinato de filhos, a morte de infantes. Tinha que ser uma nação sem escrúpulo para praticar algo dessa natureza. É o ápice do desespero. Enquanto todos condenavam uma prática, essas mulheres não encontram outra alternativa e se veem obrigadas a se alimentar de carne humana. A reação do monarca. Interessante o texto dizer que ele estava vestido como rei, mas quando ele rasga as suas roupas, por baixo ele já estava com um pano de saco, maltrapilho, que era a indicação da mais pura e completa miséria, míngua, escassez, desamparo, penúria. A perplexidade, chocante a situação, havia prevalecido na mente, nos olhos, no coração e nas emoções. Na prática, quando eu e você enfrentamos um tipo de crise, a nossa resposta é fincar o pé, enraizar-se na perplexidade, na calamidade. Naturalmente, isso afeta e apavora ainda mais o coração. Só faltou arrancar os cabelos. Essas perplexidades, essas experiências
de calamidades, elas impedem que a visão vá além da própria calamidade em si. Ninguém consegue achar uma alternativa, nem rei, nem mulher, ninguém. Ninguém. Só o profeta que dá uma palavra diferenciada. Porque apesar de estar inserido no meio da calamidade, ele não permitiu que o espírito de calamidade dominasse o seu coração. Esse tempo de calamidade e perplexidade são capazes de entristecer o coração e adoecer a vida com toda sorte de pesares. E pesares muito, desculpa a redundância, pesados. Só existe espaço para tristeza. Pior ainda, é uma crise generalizada. Ninguém pode ajudar ninguém. Ninguém pode fazer nada por ninguém. É nesse sentido que a própria Bíblia vai declarar nos Salmos e em outras passagens que vão é o socorro do homem. Nenhum rei, nenhum civil, nenhuma autoridade, ninguém podia fazer absolutamente nada para mudar aquela situação. A calamidade ali era a calamidade aqui. A perplexidade existente nos muros de Samaria era a perplexidade abraçada, requerida, instalada no coração de cada pessoa que ali vivia. Mas esses ficaram só nisso, perplexos e dominados pela calamidade. Mas há aqueles que insistem também na descrença e na desesperança. É o caso aqui do capitão. Apesar que antes disso o rei já havia dito assim: o que eu poderia esperar do Senhor? Isso vem dele, essa desgraça toda. O próprio rei de Samaria, Jorão, declara que tudo isso é responsabilidade de Deus. Interessante, porque ao dizer que é responsabilidade de Deus, ele está dizendo que sabe que Deus existe. Que Deus tem poder para fazer, não é? Ele está declarando que Deus fez, portanto Deus existe. Mas isto é um tipo de incredulidade, ainda que acredite na existência dele. Porque a forma dele acreditar na existência de Deus é mudar a sua concepção de Deus, é alterar o que Deus é. Porque de fato todo esse mal estava acontecendo exatamente por causa do pecado de Samaria. A começar por ele como rei. Não Deus que estava fazendo isso. Deus estava, na verdade, disciplinando e permitindo que essas calamidades envolvessem a cidade de Samaria. A descrença, portanto, é inaugurada por uma postura que desconhece a Deus, exatamente ao reconhecê-lo como autor e responsável por toda miséria e calamidade. Não é comum, em nosso meio, as pessoas sentenciarem Deus, responsabilizarem Deus? E é terrível observar que, além de fazerem isso, eles não acreditam a Deus quando as coisas estão indo bem. Se é bênção, não lembram de Deus. Mas se acontecer um acidente, uma tragédia, um luto, perda de emprego, uma doença, aí Deus é culpado. Os que são frágeis em sua fé associam Deus apenas com as misérias, as fatalidades, mesmo quando elas acontecem em função do próprio pecado pessoal. Essa fé distorcida responsabiliza Deus pelo mal. E o faz exatamente quando diz que Deus anda esquecido do bem. Porque alguns creem em Deus de uma forma muito pessoal, subjetiva, acreditando que Deus está obrigado a fazer o bem. Isso é tipo do ser humano. Não é? Quando você, por exemplo, dá um presente para alguém, se essa pessoa não se lembrar pelo menos do seu aniversário, você fica raivoso com isso. Nossa, falta de consideração, deu um presente tão bonito no aniversário do irmão, ele nem ligou para mim no meu. E dizem pessoas que tratam Deus exatamente assim. As pessoas acham que Deus está obrigado a fazer o bem, que Deus não pode nem sequer permitir o mal. Calamidades e misérias produzem esse tipo terrível de desconfiança diante do Senhor, especialmente porque tudo que se espera de Deus é apenas o agradável, o bem. Mas Deus também faz uso do mal, para o nosso bem. Paulo diz em Romanos 8:32 que Deus age
em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é que todas as coisas têm o poder de cooperar para o bem. Todas as coisas só cooperam para o bem porque Deus age em todas as coisas. E Ele pode agir tanto usando a maldade, o prejuízo, a perda, o mal, como também fazendo o bem, que já é bem em si mesmo. Aí Eliseu tenta interromper esse caminho de descrença, de incredulidade. Olha, amanhã, a estas horas mais ou menos, nós vamos encontrar aqui um alqueire de flor de farinha por um ciclo. É farinha que não acaba mais. E 2 de cevada por um ciclo. A comida é essencial para a nossa sobrevivência, às portas de Samaria. A notícia chega como algo absurdo para os crentes, na verdade, para os descrentes, que só veem impossibilidades. Os crentes confinados e delimitados e escravizados pela calamidade e pela perplexidade. Ele crê mais no mercado, crê mais no governo, crê mais na crise econômica do que em Deus. É o caso aqui do capitão. Neste ambiente, espaço de incredulidade, todo coração recusa a crer numa informação destas. Algo visivelmente impossível, mas também distante de acontecer. O capitão que estava lá apoiando o rei, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? As palavras do capitão refletem o coração de muita gente que, no meio de uma crise, tem esse tipo de reação. Descrê e é incrédulo. O capitão que não crê é o capitão que não vê, porque aquele que não crê em Deus dificilmente chegará a ver o que Deus é capaz de realizar, ainda que isso não seja regra, porque Deus nem sequer depende da sua fé para realizar o que Ele quer realizar, e nem da minha. A fé só é coisa boa para nós, para Deus não muda nada. Ele continua sendo Deus, independente da minha fé e da sua fé. Ele é Deus. O capitão não crê, e por isso ele não vê. Lá adiante ele é pisoteado pelo povo. Aquilo que ele falou se volta contra si mesmo. O que eu quero dizer é que a fé e a confiança pesam muito em momentos decisivos como estes. A fé e a confiança em Deus nos fazem enxergar as crises, mas não apenas as crises, a enxergar um Deus que é capaz de realizar muito mais do que o próprio homem, especialmente quando o homem não pode fazer absolutamente nada. O que o rei podia fazer? Nada. Essa fé, ela transforma o nosso ser, dando equilíbrio, segurança e especialmente paz no meio da mais confusa tribulação. Por pior que seja a nossa crise, ela também nos aproxima e nos coloca realmente nas mãos dele. Eu e você estamos numa crise grave, mas antes de estar na crise, nós estamos nas mãos de Deus. E a confiança e a fé nos leva a crer assim. Uma crise e várias reações. Onde você, onde eu, onde nós nos encontramos. Aos que insistem na perplexidade, calamidade, na descrença e desesperança, mas há também os que provam do agir e da bondade do Senhor. Aí entra os leprosos, e olha que coisa, né? O rei passou batido, o capitão passou batido, o povo passou batido, e exatamente 4 leprosos se tornam, inicialmente, os privilegiados, os corajosos. E a ideia desse leproso é digna de destaque. Porque o cara pensou assim, gente, se a gente entrar em Samaria, a gente morre. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for lá para o Sírio, a gente morre. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Essa é a máxima desse texto bíblico. Né? É a autêntica história bíblica de se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Em outras palavras, a perspectiva deles era quase única, morte. Mas apesar dessa perspectiva, o que eles fazem? Eles tomam uma decisão. Eles reagem, eles se movimentam. Você imagina 4 leprosos chegar diante de um acampamento sírio. Primeiro que o leproso, né, tinha que ficar longe. Segundo, que era inimigo, era uma guerra. Os sírios estavam ali para acabar com os israelenses. E eles eram de Israel. Estavam fora da cidade porque não podiam conviver no meio das muralhas, na cidade.
Surge então a maravilhosa intervenção do Senhor. Esses leprosos são tocados por Deus, não resta dúvida. E eles se dirigem, se deslocam até o arraial dos Círios, e quando chegam ali não havia ninguém. Porque Deus havia provocado um grande ruído de carros, cavalos, de um grande exército, de maneira que o raciocínio dos Círios era: o rei de Israel fez parceria com outros reis, com outros exércitos, heteus, dos egípcios, para virem contra nós. Eles foram alugados pelo rei de Samaria, rei de Israel. Aí eles se levantam e fogem ao anoitecer, deixando tudo para trás, tendas, cavalos, jumentos, o arraial como estavam, apenas para salvar a sua própria vida. O que nós observamos nessa passagem é que a ação do Senhor não depende de nada e de ninguém, exceto do próprio Senhor. Não são os leprosos que promovem a evasão, a fuga dos Círios. É o próprio Senhor na sua ação. Não há nenhuma participação de homem algum. Veja, não há sequer um pedido de oração nas muralhas de Samaria. Nem o próprio Eliseu orou. Só os dizeres proféticos dele, que na verdade foram muito mais recebidos com dúvida e sarcasmo. Não estou dizendo para você não orar no meio da crise, mas nós temos um Deus que sabe lidar tão bem com uma crise, que Ele não depende nem da sua oração. E não depende mesmo. Porque Ele tem poder para agir da forma como Ele julga necessário. Esse Deus não encontra nenhum impedimento. Ele supera em muito qualquer tipo de expectativa. Até mesmo a fé sempre estará para ser bem menor do que aquilo que Deus é capaz de fazer. O que Deus é capaz de fazer é muito mais do que toda a nossa fé junta. Nenhum crente consegue ter mais fé do que há mais poder ou menos poder em Deus. A nossa fé jamais será ou chegará ao padrão do poder de Deus, ainda que seja importante ter fé. Mas veja as ações de quem se beneficia com as ações do Senhor. A princípio os leprosos fizeram o quê? Entraram numa tenda, comeram, beberam, fizeram festa, pegaram as roupas bonitas, se vestiram, né? Viviam vestidos com panos, farrapos, rasgados, sujos, né? Pele purulenta, ferida, aquela coisa toda. Eles se vestem, deve ter enchido a cara de vinho, deve ter dançado a noite inteira, né? E os quatro estavam lá comendo, com a barriga cheia já, quase passando mal de tanto comer e beber. Mas isso aqui acontece e esses leprosos parecem crentes. Porque tem gente que ama as bênçãos de Deus. A princípio, o egoísmo, caracterizado por esse comportamento de quem não sabe usufruir de modo ideal daquilo que Deus dá. Esses leprosos pensaram só neles, no começo, inicialmente. Aí vem a mudança de coração. Aí um diz para o outro assim: olha, não está legal esse negócio. Esse dia é um dia de notícias boas. Nós não podemos ficar aqui enchendo a cara, comendo esse pernil de porco, esse chester, essa picanha maturada, enquanto o povo lá em Samaria está passando fome. Vamos lá, avisar para o rei: olha, está cheio de comida lá no arraial dos Círios. O bem que se recebe é tão bem quanto o bem decorrente da consciência que experimenta o bem anterior de Deus, o favor que só o Senhor pode dar. A pessoa que prova do agir e da bondade do Senhor, ela não é um tanque de reservas, ela é na verdade um tanque de compartilhamento. Ela recebe e repassa, ela recebe e distribui. Aquilo que provoca alegria nela não fica só nela, é repartido, é compartilhado, é dividido. A consciência de que as bênçãos e a bondade do Senhor não podem terminar em nós, não somos o ponto final.
A consciência de que eu fui abençoado e que agora eu preciso ser bênção, especialmente para aqueles mais miseráveis, carentes, necessitados em minha volta. E tem muita gente carente e necessitada em minha volta. Pensa um pouquinho na sua história, vou pensar na minha. Nós passamos a vida inteira pedindo coisas para nós. O máximo que a gente faz é pedir para o filho, para a filha, ficou tudo em casa mesmo. E só pensamos em nós. E só pensamos em nós. A consciência deles começa a ser modificada, porque eles começam a perceber os outros em sua volta. Há aqui um milagre cercado de outros milagres. O Deus que é causador de milagres é o Deus que está presente na vida do homem, causando nele outros tantos milagres. Nós não temos a indicação de que esses leprosos tenham sido curados, mas nós temos a certeza de que esses leprosos, ainda que leprosos, abençoados, foram bênção nas mãos de Deus para alcançar com graça e misericórdia o povo de Samaria, inclusive o rei. Até o próprio rei. Ele vai morrer lá na frente numa batalha, mas não aqui. Esse rei também come. Se ele antes queria matar o profeta, agora ele tem que engolir a profecia do profeta, porque Deus faz exatamente o que Eliseu havia previsto. Uma crise e várias reações. Onde é que nós nos encontramos? Quais têm sido as reações das pessoas nesses dias de crise? Ou que seja num tipo de crise pessoal. O que você tem visto em sua volta? Como é que você reage? Como é que eu reajo? Essa não vai ser a última, e talvez seja apenas uma da série que nós vamos enfrentar de crises, seja econômica, saúde, familiar, trabalho, qualquer que seja, né? Para quem está planejando sua aposentadoria, existe a perspectiva aí de que no futuro a aposentadoria vai ser uma coisa bem complexa, talvez tenhamos crises muito piores lá na frente. Quais são as reações mais presentes na minha vida e na sua vida? Quais têm sido as minhas, especialmente as minhas e as suas reações nestas crises que a vida nos dá, inclusive dentro da permissão de Deus? Uma crise, várias reações. O importante é perguntar onde nos encontramos. E sabe qual é o melhor lugar para se estar no meio de uma crise? Nas mãos do Senhor, na presença dEle. Se a crise tem levado vantagem sobre o seu coração, sobre a sua emoção, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre a sua fé, eu posso dizer a você que você precisa voltar para a presença de Deus. Quem está na presença de Deus não tem medo de crises, ainda que sofra com as crises. Ele pode até comer cabeça de jumento e fezas de pombo, mas ele continua confiante, aguardando de Deus os milagres que Deus é capaz de fazer. No tempo de crise, o melhor lugar é estar na presença do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Amém.